Deus. Abra aí a sua Bíblia. Não, precisa não. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Esta semana foi bem... Você vê como as coisas de Deus são, né? Esta semana nós passamos por todo tipo de experiência, né? Tivemos o encontro de casais na sexta, fizemos um sepultamento da Madá na quarta, em algum dia, né? Ontem fizemos um casamento, hoje fizemos uma apresentação, e você vê quão orgânico e dinâmico é o reino de Deus. E para a gente sempre é uma alegria poder viver o reino, viver aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor faz. E eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus tem algo lindo para nós nesta noite. Então eu queria que nós abríssemos a Bíblia, obrigado, pastor. Na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e versículo 10. Antes de lermos, eu queria fazer uma pergunta para você. Como têm sido as suas lutas? Como têm sido as suas batalhas? Como tem sido a sua dor? Como tem sido o seu choro? E eu quero te dizer algo. Deus está no controle de tudo. Eu gostaria que você pegasse isso no seu espírito. O sofrimento, a dor, a angústia, contrário à teologia coach, contrário ao Instagram, contrário às mídias, contrário à novela, contrário à Netflix, a dor faz parte do projeto e do processo de Deus para as nossas vidas. Então hoje, eu tenho certeza que Deus vai trazer um entendimento para que nós possamos sair das nossas batalhas mais fortes daquilo que nós entramos. Então eu gostaria de ler esse texto, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e versículo 10. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Repete comigo: para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, pois quando sou fraco, é que sou forte. Fala comigo: quando sou fraco, é que sou forte. Feche seus olhos por um instante. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado pelo privilégio de ouvir e participar e ministrar a palavra. Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito, um objetivo e um destino para cada um de nós aqui nesta noite. Que o Teu Santo Espírito flua nos nossos corações, que o Teu Santo Espírito fale conosco. A Tua palavra diz que quem convence
é o seu Espírito, que convence do juízo, do pecado, da justiça. E eu te peço nesta noite, Jesus, eu te peço que o teu Santo Espírito gere algo do céu em nós. Que não sejamos nós, mas que não seja a minha palavra, mas seja do Senhor, gerando cura, transformação, salvação, conscientização daquilo que o Senhor é. Pai, eu te peço que ao sairmos daqui, saiamos um pouquinho mais parecido com o Senhor. Pai, que nós saiamos daqui entendendo que a dor tem um propósito, as batalhas têm um propósito. Senhor, fala conosco nesta noite, cura-nos, liberta-nos e nos dê propósito. Senhor Jesus, eu como ministro da Tua palavra, me coloco diante do Senhor, que não seja eu, mas sim seja o Senhor, que o Teu nome seja glorificado para todo sempre, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Quando eu olho para este texto, meus irmãos, para contextualizar vocês, aqui é um texto a qual, depois você vai ver ali nos versículos, Paulo está falando do espinho da carne, que até hoje é uma luta, é uma discussão teológica. Exemplo, Calvino disse, se eu não me engano, Calvino disse que era uma doença física, Lutero dizia que era uma batalha espiritual, e assim, até hoje não tem definição para o espinho da carne de Paulo, não tem definição para a batalha, e neste contexto, neste momento, Paulo está falando com Deus, Paulo está pedindo para que Deus, se possível, fizesse algo em direção ao espinho da carne dele. E aí eu faço uma pergunta para a igreja: hoje, qual é o seu espinho na carne? Qual é o seu espinho que muitas vezes te impede de se aproximar de Deus? Que impede de se entregar ainda mais, que te impede de viver o extraordinário de Deus, que te impede de ir para o próximo nível, falar igual o Theo Hayashi, o next level, né? Next level, é isso daí, eu estou treinando Duolingo, mas tá embaçado. Next level, né? É isso, isso, obrigado, Thales. Next level, qual é o seu bloqueio? Não posso falar bloqueio, porque bloqueio não é de Deus. Qual é a sua limitação? Bloqueio só pode se falar como antes. Ninguém entendeu. Como, né? Só pode falar como o bloqueio. Mas, enfim, o que está te impedindo de viver e desfrutar do melhor da terra? E uma coisa que me chama a atenção, Paulo como eu, Paulo como você, mesmo Paulo sendo o maior cristão de todos os tempos, depois de Jesus Cristo, ele também teve as suas lutas, ele também teve as suas batalhas, e no meio das suas lutas, no meio das suas batalhas, no meio das suas adversidades, ele chega diante de Deus pedindo para que esse espinho na carne fosse cessado. E o que Deus diz para ele? Porque se você olhar no contexto, se você olhar na palavra de Deus, quem fala com Paulo é o próprio Jesus. E Jesus olha para Paulo e disse: a minha graça te basta. E da mesma forma que Jesus falou para Paulo, eu quero te dizer, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua luta, mas a graça de Deus te basta.
A graça de Deus te basta e a graça de Deus é suficiente. A graça de Deus é suficiente para te tirar de todo o sofrimento. A graça de Deus é suficiente para você suprir para você vencer todas as suas batalhas. Sabe uma coisa que nesse texto eu consigo compreender? Que quando nós somos totalmente dependentes de Deus, nós somos mais fortes do que nós imaginamos. Eu não sei com você, mas comigo já aconteceu. Quantas vezes nós já falamos assim: Deus, pelo amor de Deus, não deixa isso acontecer comigo, porque se acontecer, eu não sei o que eu faço. E o que acontece? O que você falou que não podia acontecer. E por incrível que pareça, você passa por isso, você passa por essa adversidade. E aí você entende, aí você tem a noção que você é mais forte do que você imaginava. Então, Deus está nos apontando, Deus está nos ensinando. Nós somos mais fortes do que imaginamos. Não mais forte no contexto da igreja contemporânea, que você é o centro da vontade de Jesus, que você não, mas quando nós dependemos totalmente de Deus, nós somos mais fortes do que imaginamos. Eu lembro, antes de eu ter um encontro real e verdadeiro com Cristo, eu passava por lutas, eu passava por adversidades. E é uma adversidade do tamanho de uma guia. Eu tropeçava e caía e ficava choramingando. Ai, Deus, por que comigo? E sempre a gente culpa quem? Deus. Mas a partir do momento que eu fui aprendendo, a partir do momento que eu fui tendo um relacionamento com Deus, a partir do momento que eu fui conhecendo o Deus das Escrituras, o Deus da palavra sagrada, as adversidades foi aumentando, mas o que foi chamando a atenção, essas adversidades não me paravam, e pelo contrário, essas adversidades me impulsionavam a continuar. Ei, as batalhas, as lutas, ela é pedagoga. As lutas e as batalhas, as dores e os sofrimentos, ela tem dois objetivos na nossa vida. Eu já falei isso diversas vezes aqui. Ou a dor me impulsiona, ou a dor me afunda. E quem vai escolher isso? Somos nós. E Paulo está nos ensinando, Paulo está nos mostrando, não só Paulo, mas quando eu e você vamos olhar para a história do cristianismo, ou para a história de alguém que fez algo real e relevante, a dor fez parte do percurso. Como é o nome do filme que eu assisti um pedacinho hoje? Uma menininha lá da Austrália que naufragou e rodou o mundo no barquinho. Como é o nome? Eu não... Fala alto, Destemida. Uma menininha de 16 anos, ela colocou que ia rodar o mundo num barquinho sozinha. E esse filme é baseado em fatos reais. E ela foi ali e ainda ela tinha dislexia e isso dificultou mais, mas ela conseguiu em 2010 rodar o mundo. Mas uma das coisas, e eu assisti bem pouquinho, mas o que me chamou a atenção no final do filme, sabe quantas vezes o barco dela afundou, virou para que ela desse a volta ao mundo? 7 vezes. 7 tempestades. Desculpa, é aquela que assistiu, eu só vi os relances. 7 tempestades e 1 afundamento. Ou seja, quando eu olho para a Bíblia,
quando eu olho para a história, todas as pessoas que foram usadas por Deus de forma extraordinária na história, ela teve que aprender a passar pela escola do sofrimento. Ela teve que passar pela escola que a dor não paralisou, mas a dor impulsionou. E eu tenho uma absoluta certeza, o nosso maior aprendizado está no sofrimento. Eu não estou fazendo apologia ao sofrimento, meu irmão, pelo contrário, eu estou dizendo que o sofrimento, a dor, é pedagoga. Se eu olhar de uma forma, com a ótica do céu, para tudo aquilo que eu vejo, como uma das coisas que eu tenho falado diariamente no ano de 2023 e no começo do ano de 2024, qual foi o meu maior ensinamento no ano de 2023? Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, uma coisa que eu e você pode ter certeza: o sofrimento faz parte do propósito de Deus nas nossas vidas. Calvino, talvez você não saiba, mas Calvino, um dos reformadores da igreja, passou a maior parte do tempo do seu ministério acamado, ditando para os seus secretários hoje os livros a qual nós lemos. Charles Spurgeon, um dos maiores avivalistas, sofria de gota. Eu e o Júnior conheci um senhorzinho que tinha gota, lembra? Tinha dia que ele chegava lá no serviço e não conseguia pôr a bota, de tão dolorido que era, de tão inflamado que era. E Charles Spurgeon, ele não só sofria com gota, mas ele também sofria de ansiedade, ele sofria de depressão. Segundo a história, segundo os relatos, muitas vezes ele tinha que parar a sua pregação, ele tinha que parar o seu ministério e sair para ser tratado. Nossa, pastor, mas isso acontece com um grande homem de Deus? Ei, sofrimento não é exclusividade sua. O sofrimento, felizmente ou infelizmente, faz parte do processo de Deus nas nossas vidas. Como eu disse, não tem a ver com apologia ao sofrimento, mas tem a ver que até no sofrimento Deus tem um propósito. Deus tem um propósito nas suas lágrimas, meus irmãos. Deus tem um propósito no seu sofrimento. Sabe o que eu quero dizer? Sabe aquelas lágrimas que muitas vezes você solta no secreto? Porque infelizmente nós estamos em meio a uma sociedade que nós não podemos ser transparentes, nós não podemos dizer das nossas vulnerabilidades, nós não podemos dizer sobre as nossas fraquezas. Por quê? Porque sempre vai ter alguém querendo te julgar. Mas uma coisa que nós temos aprendido, uma coisa que nós temos olhando para a palavra de Deus, Deus está nos dizendo: vamos para a contramão. Sexta-feira nós estávamos aqui em alguns casais, e a primeira coisa que a Pamela disse, falou assim: meus irmãos, aqui nós não teremos medo de ser vulneráveis. Sabe por quê? Porque é em meio à vulnerabilidade que nós somos curados, é em meio a nossas dores que nós somos curados. Deus está nos ensinando: ei, quer viver uma vida saudável, quer viver uma vida, uma vida saudável, uma vida que vai valer a pena, não tenha medo das dores. Vá na contramão da sociedade. A sociedade, a Pamela diz isso muito lindo, a sociedade é uma sociedade de sorrisos lindos, mas de corações vazios.
Ei, como eu disse em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Pastora, a decepção coopera para o bem dos que amam a Deus. E meu irmão, se você andar na rota de Deus, Deus vai te exaltar. Esta semana eu recebo uma mensagem do Diácono Júnior, chorando: pastor, eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia, e chorando. Sabe qual foi a única coisa que eu fiz? Falei para o Júnior: Júnior, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a sociedade está nos ensinando que não existe dor. A sociedade está nos ensinando que não tem espinho na carne. A sociedade está nos ensinando que não tem lutas. A sociedade está nos ensinando que não tem a chave, tem o drive, tem tudo, mas não tem dor. Eu já falei e não tenho problema, por isso que eu tenho dificuldade com coach. Coach te dá o drive, coach te faz isso, coach te faz aquilo, mas não fala do processo. Compra meu curso que você vai ver. Eu falo por quê? Porque eu já comprei curso. E sabe o que Deus está tentando nos ensinar? Sabe o que Deus está tentando gritar lá do alto e dizer? Como eu falei na devocional que eu postei esta semana, de Provérbios capítulo 20, versículo 24. Que diz o quê? Os passos dos homens são dirigidos pelo Senhor. Como? Olha só, os passos dos homens são dirigidos por Senhor, vírgula. Como? Pois entenderá o homem o seu próprio caminho. E o que nós estamos aprendendo diariamente? Você pode, você consegue. Meu irmão, você pode, você consegue todas as coisas. Quando você entrega o seu caminho a um Deus Todo-Poderoso. Os planos podem vir do homem, mas quem bate o martelo é o Senhor. Como o próprio Deus diz no Salmo 37, versículo 5, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Sabe o que eu tenho aprendido, meus irmãos? Que Deus permite luta, Deus permite batalhas, Deus permite dificuldade, para que a gente se torne absolutamente dependente do Deus Todo-Poderoso. Para que a gente entregue de verdade o controle da nossa vida na mão do Senhor. Quantos de nós, não, mas eu consigo? Quantos de nós, não, mas eu falo. Eu já vi tantos testemunhos, a empresa está falindo, a empresa está quase no zero, aí a pessoa pega e fala, não, mas eu vou fazer mais isso daqui que eu consigo, eu posso, aí vai lá e vai mais para o fundo. O casamento está desastroso, não, mas eu consigo, não. Ontem eu ministrei um casamento, sexta-feira nós falamos sobre casamento, meu irmão, a maior batalha da vida é permanecer casado. Eu estou falando asneira aqui. É difícil. Sabe por quê? Eu falei aqui sexta-feira, são duas pessoas diferentes que entram em uma escola para se tornar aquilo que eles nunca souberam que serão. Culturas diferentes, pensamentos diferentes, se não for pela graça, se não for pelo amor. A paciência, minha mulher quer me matar 365 dias por ano. Aí, glória a Deus, por isso que eu fico feliz, que eu penso que é só comigo. Meu irmão, 3 filhos.
A Maia veio para testar tudo aquilo que é fé, tudo aquilo que é oração, tudo aquilo que é tudo. E uma mulher de TPM, só Jesus na vida. Mas faz parte do processo. Faz parte de eu entender que eu só vou passar essas batalhas indo para próximo de Deus. Eu falei ontem, falei na sexta-feira, o meu maior referencial e o meu maior exemplo de um casamento saudável é um triângulo. Você está numa ponta, a sua esposa está em outra ponta e Deus está lá na ponta de cima. Qual é a maneira de eu estar próximo de Deus? Qual é a maneira de eu estar mais próximo da minha esposa? É quando eu estou próximo de Deus. É quando eu entendo que todas as coisas precisam estar na dependência do Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque é só por Ele, meu irmão. Sabe qual que é a minha e a sua maior necessidade, meu irmão? Às vezes não é Deus saciar o seu sofrimento. Não é Deus saciar a sua luta. Sabe qual é a minha e a sua maior necessidade? É eu e você entendermos a verdadeira graça suficiente de Deus nas nossas vidas. E não relativizar a graça. Jesus fala para Paulo neste texto: a minha graça te basta. E o que é a graça, meu irmão? A graça para mim é um catalisador do céu, que me impulsiona a viver a vontade de Deus. Por que a Pamela não me mata? Porque a graça é graça na vida dela. Porque se fosse eu, já tinha me matado faz tempo. É a graça. Nós entendermos isso, entendermos que a luta vai fazer parte do processo. O processo de maturação. O que o texto diz? A minha graça te basta, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que Paulo está querendo dizer isso? Que não é o sim salabim, meu irmão. Não é você vai se converter hoje, amanhã você está salvo. Não é que você vai casar hoje, amanhã você já está anos-luz, vivendo algo extraordinário, não. Eu estou no pique de casamento, sexta-feira encontro de casais, ontem casamento. Eu lembro quando eu casei, perguntavam para mim: quanto tempo de casado você tem? 5 meses. Ah, está na lua de mel. Ontem eu vi no casamento, aí o Benjamin falou assim: ô pai, ô mãe, o Diego e a Letícia vai fazer a lua de mel. O que é lua de mel? Você está na lua de mel. Eu? Minha mulher já quis me matar. Já puxou a faca, brincadeira. Já deu uns tiros, brincadeira. Não faltou vontade, mas o Espírito, a graça. O que é isso, meu irmão? Você é aperfeiçoado diariamente, você é aperfeiçoado no meio do processo, você é aperfeiçoado conforme você vai se entregando à vontade de Deus, você é aperfeiçoado quando você vai entendendo que sem Deus você não pode nada, como Tiago diz na sua carta. Quando você pega Tiago capítulo 1, versículo do 2 ao versículo 6, ele nos dá um ensinamento a respeito do sofrimento, algo extraordinário, meu irmão. Olha o que ele diz, em Tiago capítulo 1, versículo 2 ao versículo 6. Meus irmãos, considere por motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Olha, quando eu digo que esses escritores da Bíblia, esses homens que andaram com Jesus, eles vão na contramão. Olha o que ele diz:
tende por grande alegria ao passarem por tribulação. Vamos ser sinceros. Quem passa pelas lutas dando risada? Mas Deus está nos chamando a ter o entendimento. Feche seus olhos por um instante. Pai, que nós possamos ter esse entendimento. Que nós possamos desfrutar disso, Senhor. Está escrito na sua palavra. Se está escrito na sua palavra, é porque é real e verdadeiro para nós. Senhor, que nós possamos desfrutar a maturidade de passar pelas provações, crescendo e vivendo no Teu reino, na Tua vontade. Pai, eu te peço que o Senhor libere isso sobre a sua igreja, libere isso sobre o seu povo, que nós possamos ter entendimento ao passar por lutas, entendimento ao passar por batalhas. Nos desenvolva, nos cresça nisso, Pai. Eu declaro isso em nome de Jesus na igreja de Cristo. Que nós estaremos entendendo o que é passar por tribulação, em nome de Jesus. Aí ele continua, no versículo 3, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, ou seja, as batalhas me dão a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhe falte. Se alguém de vocês precisarem de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, faça com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Olha o que Tiago nos orienta e nos ensina, no versículo 4, meus irmãos. É necessário que ele cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvido, vocês serão maduros e completos. O que é isso, meus amados? Que as lutas têm como objetivo final me amadurecer. As lutas têm como objetivo final você se tornar mais parecido com Cristo. Que as lutas têm como objetivo final nós se tornarmos pessoas maduras para viver o reino de Deus. E na nossa vida é natural que vai ter todos os tipos de batalha. Batalha leve, batalha média, batalha forte, batalha que você vai achar que nunca vai passar. Mas sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Independente da batalha, independente das lutas, ela é para te fortalecer e para te crescer. Independente das lutas que você tiver, independente de onde você estiver, as lutas, as batalhas têm o propósito de te maturar, têm o propósito de fazer com que você se aproxime do propósito, e tem como destino, Ele te livrando e Ele no controle de tudo. Sabe, meus irmãos, em meio à tua luta, em meio à tua batalha, Deus nunca vai te deixar sozinho, Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te desamparar. Ele sempre vai estar ali disposto a estender a sua mão, quando faltar fé. Lembra de Pedro? Eu gosto de Pedro. Pedro fez as coisas mais ousadas perante a Deus. Deus, eu vou morrer contigo. Daqui a pouco, ele estava negando Jesus 3 vezes. Está ali Jesus andando nas águas, ele está no barco. Pedro olha para ele e fala assim: Senhor, se é tu mesmo, manda ir contigo. O que Pedrão faz? Ele põe. Ele pisou, ele andou, segundo a história de Deus, ele foi o único homem que andou sobre as águas, depois de Jesus. Ele não teve medo, não, ele teve medo. Mas quando ele pisa, segundo o texto, diz que ele ficou com medo dos ventos, ele ficou com medo do... Mas quando ele começa a afundar, o que Jesus faz?
Ele estende as mãos. O que Deus está nos dizendo? O que Deus está nos ensinando com esses textos? Está dizendo o quê? Meu irmão, independente da sua luta, independente da sua batalha, eu estarei contigo, eu estarei na sua frente, eu estarei provando, eu estarei dando escape. Sabe por quê? Porque a minha graça te basta, segundo a palavra do Senhor. Dê um aplauso forte ao Rei. O que Paulo está ensinando neste texto, que Deus não tem prazer no sofrimento pelo sofrimento, meu irmão. Ele tem prazer no sofrimento quando nós olhamos com os olhos de Deus. Pastor, é difícil olhar o sofrimento com os olhos de Deus? É um ato de fé, é um ato de ousadia. É um ato de você falar assim: meu Deus, um negócio está dando um vulco dentro do meu coração, mas Senhor, segundo a Tua palavra eu vou crer. Senhor, parece que está dando tudo errado, mas segundo a Tua palavra eu creio que o Senhor vai estender as mãos. Meu Deus, está tudo contra, mas eu creio, e nós vamos viver o que está escrito na palavra sobre a fé. O que é fé? É a certeza das coisas que não se vê e não se espera. Talvez neste momento da sua vida você não espera que esta batalha vai cessar. Talvez no momento da sua vida você não espera que tudo vai mudar. Mas creia que Deus vai estender as mãos. E o sofrimento vai ter um propósito, o sofrimento vai ter um destino, e o sofrimento vai te aperfeiçoar, como Paulo diz à igreja de Coríntios. Como Paulo diz à igreja de Roma, em Romanos capítulo 8, versículo 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar como o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8 aqui, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deixa eu te dizer algo, quando você não sabe o que falar, Deus sabe o que já direcionar a seu respeito. Vai chegar momentos de batalhas, vai chegar momentos de lutas que você não vai saber nem piorar. Mas você só vai precisar se ajoelhar na presença de Deus, que Ele vai saber. E sabe para quê, meus irmãos? Ele quer pegar a minha fraqueza, Ele quer pegar a sua fraqueza, para se tornar testemunho de vida. Israel, aquele doidão do Monte Alegre, eu lembro quando ele foi no mesmo encontro que a Pamela. Eu lembro no ônibus, a gente voltando da chácara, ele que fez a música. Tem cheiro de bênção no ar. Lembra, Israel? Aquele cara, todo doido, todo isso. Aí Deus faz acontecer o texto que eu tenho como padrão de vida para a minha vida. 1 Coríntios capítulo 27. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Que diz assim: Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. As fracas, meu irmão, talvez você se sente fraco perante a sociedade. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para envergonhar aquelas que são fortes. E aí ele continua. Ele escolheu o que para o mundo era insignificante, desprezados, os que nada era, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Ei, a sua dor tem um propósito na eternidade. As suas batalhas
tem um propósito na eternidade, de te aperfeiçoar e você contrariar as estatísticas. O que era, o que não era, se torna. Eu sempre falo, eu não sabia falar, eu não sabia me portar. Está aqui o Mateus, foi um dos meus primeiros discípulos lá na nossa antiga igreja. Eu não sabia falar, eu não sabia me portar. Mas eu me lembro como hoje, eu tinha acho que 5, 6 meses de convertido. Uma vizinha da minha mãe chegou na minha casa para tomar um café, e ela chegou assim e falou assim: cadê o pastor desta casa? Não foi, mãe? Uma família de nada, meus irmãos. Uma família de improváveis. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Para a honra e glória do Senhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais passou na mente do homem aquilo que eu vivo. Não porque tem a ver comigo, mas sim porque tem a ver num Deus Todo-Poderoso que opera nas nossas fraquezas. Que opera quando você chega diante dele e fala: Deus, eu não sou nada, eu preciso da sua graça, eu preciso do teu poder, eu preciso da tua misericórdia. E ele fala: é esse que eu quero, é esse que eu vou fazer. Porque está escrito em Salmos 72, versículo 13, diz assim: Ele se compadece dos fracos e dos pobres, e os salva da morte. Ele resgata da opressão a violência, pois os seus olhos, a vida deles é precioso. Ei, você é precioso aos olhos de Deus. Você é precioso aos olhos do Eterno. Ei, sabe o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida? É fazer o que Ele fez lá na igreja, o que Ele orientou, o que Ele profetizou, o que Paulo pregou e profetizou na igreja de Coríntios. O retrato da igreja de Coríntios muitas vezes é o meu retrato e o seu retrato. A igreja de Coríntios estava passando por lutas, a igreja de Coríntios estava passando por dificuldade, mas olha o que Paulo orienta a igreja de Coríntios. Em 2 Coríntios capítulo 14, versículo 17 em diante, ele diz assim, ó: Ei, igreja. E aí eu vou contextualizar para a nossa igreja, vou contextualizar para a igreja de Pirituba, eu vou contextualizar para a igreja do Brasil, dizendo assim: igreja, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todas elas. Assim, fixamos nossos olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. Lembra que eu estava falando, meu irmão, não olha nas coisas terrenas. Quando eu olho o reflexo do mundo, quando eu olho o reflexo da sociedade, quando eu olho o reflexo, parece que está tudo acabado. Desdenhando de Cristo, meu Deus, se eu for colocar aqui, é absurdos demais. Então, olhando com os nossos olhos humanos, parece que está tudo acabado, mas o que a palavra de Deus está dizendo? Que nós não devemos olhar para aquilo que é terreno, nós temos que olhar para aquilo que é eterno, e o eterno está dizendo: eu vou produzir um peso de glória. Eu vou produzir a vida, eu vou produzir algo real e verdadeiro. Então, meu irmão, posso te dar uma dica? Não se revolte contra Deus, não. Não se rebela contra Deus na sua dor. Não permita que as suas dores endureçam o seu coração.
Meus irmãos, eu já vi tanta gente com tanto coração endurecido, o coração empedrificado pelas batalhas, mas Deus está ali batendo, dizendo: meu irmão, abra o seu coração, deixa eu fazer algo lindo, deixa eu fazer algo. Não, eu não quero, não, meu irmão. Deus está nos ensinando, Deus está nos aperfeiçoando. Não, meu irmão, sabe o que Deus está dizendo? Eu e você não podemos ser como a mulher de Ló. O que a mulher de Ló olhou para Ló e disse: ei, desculpa, Jó. O que a mulher de Jó falou para ele? Amaldiçoa o teu Deus e morra. Não, meu irmão. Nós devemos fazer como o Salmo 126. Eu elevo os meus olhos para o monte. Eu elevo os meus olhos para o monte. Para quê? Aí o salmista diz: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Porque o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ei, Deus, vou até tomar água e vou falar algo para você pegar no seu espírito. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Vou repetir: Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Ele não desperdiça, meus irmãos. Se você está passando por batalha, se você está passando por sofrimento, se você está passando por lutas, é porque Ele vai trabalhar em você. Porque depois Ele vai trabalhar através de você. Porque depois você vai ser um canal de bênção para glorificar o nome dEle. Não tenha medo. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido nessa minha caminhada com Cristo? E o meu sonho, e o meu desejo, é chegar no fim da minha vida e falar como Paulo falou: combati o bom combate, cumpri minha carreira, guardei a minha fé. Eu tenho certeza que Paulo cantava o hino. Qual hino? Eu não desisto. Todo mundo só sabe cantar até aí, né? Olhando para o alvo. E quanto mais eu compreendo, meus irmãos, quanto mais eu confio em Deus, quanto mais eu confio em Deus, quanto mais eu entendo que é na minha fraqueza que eu me fortaleço. Meu irmão, quando ele fala, é aquilo que eu estou te falando, quando ele fala da fraqueza, ele não está falando, ele está indo na contramão. Ele está falando que a gente precisa olhar para Ele e entender quem nós somos, olhar para a nossa natureza adâmica, e a nossa natureza é caída, meu irmão. É triste em dizer: não existe nada de bom em nós. Sabe qual a única coisa de bom que existe em nós? Jesus Cristo. Se não fosse por Ele, por isso que Deus está dizendo para Paulo, por isso que Jesus está dizendo para Paulo: ei, é na sua fraqueza que eu me aperfeiçoo, é nas suas batalhas que eu quero te aperfeiçoar, é aí que eu quero te forjar, para que você seja um grande homem de Deus, é aí que é na sua fraqueza que você vai se tornar forte. Meu irmão, nós estamos em meio a uma geração que se vangloria de tudo. Se vangloria de tudo. Mas quando eu e você se vangloriamos de algo, nós estamos se tornando fraco.
Mas o homem que confia no Deus e mostra a sua fraqueza a Ele, se torna forte. Eu falo, você não vai sair para dizendo, ô Israel, a minha fraqueza é essa, ô Thales, a minha fraqueza é essa, ô Geme, não, mas você vai encontrar homens fiéis e idôneos, que vai te apontar a um destino, de força, de viver algo em Deus. E quanto mais dependente eu e você formos de Deus, mais forte nós seremos. Quanto mais dependente eu e você se tornarmos de Deus, mais forte nós seremos. Lembra do Sermão do Monte? Que começa lá em Mateus capítulo 5 e vai até Mateus capítulo 7. Ele começa com o quê? Com as bem-aventuranças. Bem-aventurado é, bem-aventurado é isso. E uma das primeiras bem-aventuranças é o quê? Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurado é os que choram, porque eles serão consolados. Sofrimento tem a ver com choro, sofrimento tem a ver com batalhas. Mas aqui neste contexto, meu irmão, como eu disse, o Evangelho é um Evangelho de ponta cabeça, é o Evangelho que está nos apontando para Cristo, que o Cristo está mudando a pirâmide. O forte é fraco, o fraco é forte, o que chora é consolado, o humilde é rico. Totalmente contrário àquilo que nós estamos vivendo. Quanto mais like, mais feliz. Quanto mais seguidores, mais feliz. Quanto mais dinheiro, mais feliz. Ei, bem-aventurados que choram. Isso é um paradoxo do cristianismo. Sabe o que Deus está dizendo? Bem-aventurados que se reconhece a sua limitação diante da presença de Deus, que conhece os seus pecados, que conhece as suas lutas, que conhece o seu espinho na carne. Meus irmãos, essa é uma oportunidade que Deus quer aperfeiçoar as dores, as batalhas, os insultos, as fraquezas, as perseguições, as angústias, para a honra e para a glória de Deus. Hoje Deus está nos dando a oportunidade de escolher. O que a dor vai fazer comigo? O que minhas batalhas vai fazer comigo? Ela vai me enterrar ou ela vai me apontar? Cristo está dizendo, da mesma forma que falou para Paulo, Ele falou para mim, falou para você. Está difícil? É batalha? A minha graça te basta. A minha graça. É só Ele, meus irmãos. Nós estamos em uma sociedade que está querendo tirar Jesus do centro e colocar o homem. Mas a igreja continua clamando e dizendo, o centro é Jesus. Sem Ele nós não podemos nada. Sem Ele nós não conseguimos nada. Então, se você veio até aqui, na sua própria força, parabéns. Mas eu posso te dizer, chegou a hora de você depender da graça dEle. Se você chegou até aqui achando que é a última bolacha do pacote, parabéns. Jesus é o centro. Se você chegou dizendo aqui, eu consigo, eu tenho força, eu sou trabalhador, parabéns. A graça de Jesus quer te aperfeiçoar. A graça de Jesus quer fazer algo extraordinário. Ele quer fazer primeiro em você, para depois fazer através de você. E para você ser, como eu disse, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27.
você seja o louco escolhido deste mundo, que vai sair aí confundindo, vai sair aí levando a glória de Deus, vai sair aí pregando, vai sair aí levando as boas notícias, vai sair dizendo: existe um Deus que pode todas as coisas, existe um Deus que pode curar a sua dor, existe um Deus que pode potencializar a sua dor, existe um Deus que pode fazer uma válvula, algo poderoso naquilo que você está sentindo. E posso te dizer, meu irmão, Deus conhece a sua dor, Deus conhece seu sofrimento. Se coloque de pé por um instante. O Senhor nos aperfeiçoa na fraqueza. Ele nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas, porque sobre nós repousa o poder de Deus. Feche os seus olhos, meus irmãos. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa Deus gerar algo em você. Talvez você foi movido pela sua dor, pela sua angústia até aqui. Chegou o momento de você colocar a sua luta, a sua dor no lugar certo. Que é nele. Foi Ele que pagou o preço para que você tivesse vida. Foi Ele que te escolheu antes da fundação do mundo. Pastor, mas você não sabe o que eu passei.